Bom dia, pessoas lindas. Pessoas lindas do meu coração. Então, eu vou falar hoje um pouquinho do animismo. Há pouco tempo até coloquei um artigo sobre isso no grupo, mas quando coloca link não dá alcance, né? Então, ninguém lê. Sobre como que as pessoas estão lidando assim com a inteligência artificial. A gente percebe que a gente realmente coloca uma personalidade ali por trás de uma inteligência artificial que está nos ajudando, como a Alexa, por exemplo, os chatbots que tem no Facebook, por aí vai. Então, tem essa personificação já da inteligência artificial. E na matéria fala um pouco sobre como isso começa, né? Temos também um exemplo da personificação que a gente faz dos animais de estimação. A gente realmente coloca uma personalidade ali, como se ele tivesse uma autoconsciência mesmo, né? Como se ele fosse humano, só que preso num corpo de um animal. Isso tudo tem a ver com o animismo, que até onde sabemos é a forma mais primitiva, né, de magia e também o início das religiões. E é claro que o animismo, né, além de toda a parte teórica e tudo mais, ele é ativado por um mecanismo mental. E aí nós vamos entrar bem profundamente nesse assunto, porque ele é bem bacana, dá para entender um punhado de coisa através do animismo, mano. Então, povo lindo, vamos voltar lá na pré-história para entender esse Paranauê. Afinal, essa é a forma mais primitiva, né, de magia, teoricamente a primeira, simplesmente porque é desencadeado, né, toda uma lógica por cima disso, né, de por que é a primeira, por que aconteceu antes de todas as outras, porque é base, né, de todas as outras que são baseadas em teurgia, né, ou seja, em questões de trabalhos com entidades e com deuses e por aí vai. Tudo isso surge ali, né, lá na base, que é o animismo. E como que funciona? Então, voltando lá na pré-história, imagine o ser humano vivendo em tribo, tranquilo, né, curtindo ali a natureza, sem que ele ainda tenha consciência, sem que exista o ego. Assim como qualquer animal, né, o ser humano, antes de se entender como indivíduo, ele agia como manada, como espécie. Então, praticamente assim, aquilo que a gente vê sobre inconsciente coletivo era na base biológica mesmo. Então, agia-se como espécie. Até que, né, por algum tipo de mutação genética, ou sei lá o que rolou no cérebro, surgiu a ideia, o eu, né, a individualidade. Quando o ser humano pensa assim, cara, eu sou uma pessoa individual, você sai do paradigma ali da colmeia, né, sai do paradigma da espécie, de agir só como espécie, né? É igual as abelhas, elas agem como espécie. A gente fala que é a rainha que manda e tudo mais, mas aquilo é um sistema fechado, eles estão sempre agindo como espécie. A abelha ela não tem a consciência de que ela é um ser vivo individual. A mesma coisa aconteceu com os seres humanos, até que se criou essa consciência. Provavelmente criou-se a consciência do individual a partir do desenvolvimento da linguagem. A linguagem, inicialmente, ela seria apenas para passar comunicação, né? Igual uma colmeia mesmo. Do mesmo jeito que a abelha faz umas dancinhas, solta uns cheiros, o início da comunicação era isso, era só aqui, ali, tigre atrás de você e tal. E com esse desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento do cérebro, desenvolve-se a consciência, né? O ser humano passa a ter consciência de si, passa a ter individualidade, né? O que a gente chama hoje de ego. É você saber que você é um ser individual. Muito simples, né?
Só que, quando isso ocorre lá, milhões de anos atrás, etc e tal, conforme o ser humano começa a pensar sobre si, né, um pensamento não tão filosófico, mas, assim, existencial mesmo, é natural que se suponha que, por exemplo, os animais também têm essa autoconsciência. Afinal, né, é um sistema de projeção. Você projeta aquilo que você sente e aquilo que você entende no resto do mundo. Então, provavelmente começa assim, você começa a dar, né, ver os animais como seres conscientes, tal como você se entende, né, como um ser consciente e individual. E aí que começa o rolê da alma. Aí que nasce o Paranauê da alma. Então, continuando. Aí que nasce a alma. Como que nasceu a alma? Então, o ser humano começa a ter consciência de si, né? Começa a se perceber como ser individual. Aí projeta-se essa sensação, né, de que, se eu sei o que eu sou, aquele tigre ali sabe o que ele é. Aquele touro ali sabe o que ele é. Então, projeta-se essa ideia, né, de que elementos da natureza, inicialmente os animais, né, que são mais fáceis de serem observados, considera-se que eles têm uma autoconsciência também, e, portanto, começa-se a, né, primitivamente, começa-se a ideia dessa alma, né, que eu sou, né, um ser consciente, portanto, eu tenho uma energia aqui dentro de mim, né, a energia da minha vida, que será chamada de alma, que será também conectada com a ideia de consciência. Então, tá ali os animais têm uma consciência, têm alma e tudo mais. Só que isso avança, né? Mas se os animais também são seres únicos, conscientes, né, têm a energia da vida, provavelmente as plantas também têm, né? Então, começa-se também a criar uma egrégora em cima, né, do poder das plantas, porque afinal a planta tem o poder, né? A gente come planta para sobreviver, a gente se cura com plantas, né? Então, planta tem poder, se planta tem poder, planta tem consciência também, portanto, planta tem alma. Então, essa seria a ideia, né, quando você joga e faz um culto a Jurema, por exemplo, né, ayahuasca, que eu amo, né, rainha chacrona, né, e tudo mais, projeta-se uma consciência ali que será considerado alma. Então, a partir dessa ideia, né, começa a cultivar mais essa egrégora de adoração àquela entidade, principalmente quando começa nas plantas, né, nas plantas de poder. Né? Então, começa-se a, não é idolatrar, não, mas adorar, né, aquela planta de poder que te dá, né, aquela energia e tudo mais, melhora a sua vida, e cria-se, né, uma alma. Né? Então, nomeia-se ali como rainha chacrona, por exemplo, grande mãe Jurema, e coloca-se espírito, né, nesses poderes das plantas. E, para além disso, também considera-se, né, começa a se considerar que as outras coisas também são, por exemplo, a água em movimento ali, né, pode ser destrutiva, mas é essencial para a nossa vida, e por aí vai. Então, vamos lá colocar uma personalidade para a água, né, e para o fogo, e para a terra, nossa mãe, onde a gente nasce, para o ar que a gente respira. Aí temos os elementais, né, os elementais, água, fogo, terra e ar, aquilo que a gente realmente precisa, é essencial para a nossa sobrevivência. E a gente vai, animiza eles, né, dá alma a esses elementos, e eles se tornam entidades, né, cria-se uma egrégora em torno dessas entidades, e supomos, né, dentro desse, né, dentro do mecanismo de crença, dentro desse viés,
de que são entidades sencientes, que estão lá ouvindo a gente, ouvindo as nossas preces, e, portanto, começamos a rezar para essas forças naturais, adorar essas forças naturais. Afinal, a gente está lá vivendo nas cavernas, no escuro, os tigres prestes a comer a gente, mas uma hora o sol nasce. O sol, o grande sol que está lá no céu, iluminando e aquecendo todos nós. Então, ele é um Deus, o Deus Sol, que vem trazer a luz, né, nos proteger dos perigos, fazer as plantinhas crescerem e nos iluminarmos. Olha que lindo isso, né? Super lindo. Então, estão acompanhando? Beleza, estão acompanhando, né? Ok. Resumão. Imagina lá, ser humano, eu sou o que sou. Olha, inclusive, eu sou o que sou. Aí que nasce a parte primária dessa entidade que a gente considera como Deus, né? Vocês já ouviram falar, o nome de Deus é eu sou o que sou? Pois bem, nasce aí também, no começo da nossa individualidade. Né? Em vez de eu sou parte da espécie, não, eu sou o que sou. Né? Eu sou um ser individual. E a partir daí, né, tenho autoconsciência. Né? Portanto, imagino que aquela onça tem autoconsciência, aquela onça que está querendo me comer ali. Então, vou rezar para ela não me comer, né, mano? Tipo... Mas supõe-se, né, que aí os animais também têm essa autoconsciência, né, que as plantas têm essa autoconsciência, né, que o sol tem essa autoconsciência, que a lua tem essa consciência, que os elementos tenham essa consciência e passamos, portanto, né, a barganhar, né, com esses elementos. Né, inicialmente, só com as forças naturais. Né, inicialmente, a gente tá lá morrendo na seca e vai o quê? Rezar para chuva. Né, a gente está precisando de água caindo do céu, mano. Então, você vai lá e barganhar com essa entidade que seria a chuva, ou as nuvens, ou a água. Né, então, você cria-se, né, esse movimento de crença a partir daquela necessidade, né, e depois desse movimento de crença inicial, quando se percebe que ele funciona, né, ou seja, quando junta duas pessoas lá em oração para a chuva ou para a deusa água e por aí vai, e começa a chover, aí fortalece-se a crença. Aí entre os viés de confirmação, pode ser que as pessoas sempre rezaram, mas só quando se reza e dá certo, que sente-se mesmo, né, que existe uma conexão. E, portanto, todas essas forças da natureza foram se tornando deuses. Né, aos poucos, para além das adorações, né, normais, começam a ser as oferendas. Eu vou sacrificar aqui meu primogênito para o Deus Sol para eu ter uma colheita boa, tipo isso. Né? Começa a criar, né, coisas que são mais complexas. Nossa, eu vou colocar um altar aqui para o fogo, né? Ou então uma tocha que nunca pode se apagar, sempre vai ter gente ali, né, mantendo aquele fogo, né, que é uma oferenda para o nosso Deus Fogo. O ar, vamos fazer um templo do ar, né, com, sei lá, cataventos e por aí vai. Isso tudo é o início daquilo que foi se tornando as religiões. Claro que inicialmente você via apenas como forças naturais, mas ao longo do tempo começa-se a nomear essas forças naturais. Então a terra, o elemento terra, que inicialmente estava ali bem na superfície, tudo mais, começa a tomar uma dimensão maior, como se ela fosse realmente uma grande mãe, né, e tivesse essa consciência própria. Então, a Terra tem essa consciência própria, então ela tem um nome. Né, o nome dela é Pachanana,
O nome dela é Gaia, né, e tantos outros nomes que se dá para essa Mãe Terra, e passa-se a adorar mesmo a Mãe Terra, né, e dar oferendas, e retornar para ela aquilo que ela nos deu, né, até esse processo de enterrar, né, os mortos em vez de cremar, por exemplo, foi também, em determinadas culturas, né, uma forma de oferendar a terra, né, retornar para ela aquilo que ela deu, a vida que ela deu. Então, entenderam? Entenderam até aqui? Aí você começa a dar nomes para Paranauês, né? Aí o vento vai ter um nome, aí, sei lá, o vento é Hermes, e eu vou chamar o sol de Apolo. E a partir daí, desses momentos que se dá um nome, né, aumenta-se a personificação daquela força natural, né, e ela passa, né, começa a se tornar uma entidade, né, ou um deus. Muito doido isso, né, cara? Essa mecânica é fantástica, cara, adoro. Então, povo lindo, entendido até aqui? Agora começam as partes loucas, que são as personificações, né? O Sol, em vez de ser apenas aquela estrela brilhante lá no céu, passa a ser observado como uma forma humana mesmo. Né? O Deus Sol, ele não é exatamente o Sol, mas, né, uma entidade que controla e mantém o Sol. Olha que doido. Ou seja, ele é aquilo que ele é mesmo, só que personificado como se fosse humano. Isso é muito legal, mano. E a água se torna uma sereia, se torna Iara, se torna Iemanjá, né? Ou seja, não é a água em si, mas é uma entidade que controla os fluxos de água. Ou seja, ela é o que ela é mesmo, só que a gente personifica como se fosse uma consciência que faz isso, uma consciência praticamente humana. Afinal, a gente faz os nossos deuses a nossa imagem e semelhança, né? Então, a gente supõe que aquela entidade ali fica lá cuidando, né? Do mesmo jeito que a gente está trabalhando na nossa terra, lá, plantando e colhendo, a gente supõe que existe uma entidade que está lá nutrindo essas energias, né, naturais. E realmente isso se torna cada vez mais evidente, né, conforme passa-se isso culturalmente, né, essa ideia e essa personificação, mais se afasta, né, da parte básica, né, passa-se a ser um Deus cada vez mais humano e menos natural, né, porque você começa a dar personalidade para ele, você fala que o Sol, ele é um julgador, por exemplo, né, ele queima os justos e os injustos, e sei lá o que, por aí vai, e aí personifica-se, né, nessa entidade que seria o Sol, as características do que ele é, para além das características do que seria se aquela força natural fosse um humano com os seus defeitos humanos, né, com as suas emoções principalmente. E aí você vai colocar emoção naquela personificação, aí o bicho pega, aí pronto. Aí basicamente é aí que nasce, né, os deuses, mano, que eles são ali metade força natural, metade humano, e eles, inclusive, vão representar os seres humanos, né, ou consciente coletivo daquela era, né, e a partir daquelas pessoas que mantêm aquela egrégora. Então, quando você pega, por exemplo, os vikings, né, que mantinham todo um panteão lá deles e tudo mais, com uma egrégora totalmente da violência, né, e eles, né, como povo, eram violentos, portanto, os deuses dele eram violentos também, né, ou seja, os seus deuses são reflexos do seu povo, né, porque afinal é o povo que está personificando, né, aquelas entidades ali. E essa reflexologia, né, entre seu povo e seu Deus é uma coisa fantástica, mano. É muito legal.
Claro que a partir daí, né, enquanto é só força natural e fazendo os paranauês legais e né, você rezando lá para aquela força da natureza e ela te respondendo, você plantando, né, e colhendo, ótimo, fantástico, maravilhoso. Aí, como é que nasce o primeiro problema? Com o choque de egrégoras. Mas vamos chegar lá. E então, aí o que acontece nesse rolê todo, né, mano? Acontece o seguinte, sei lá, já criou né, os deuses que são baseados em entidades, né, em forças naturais, né? O início está aí, né, em deuses que são baseados em forças naturais, forças da natureza, né, personificação, né, dessas forças naturais. Só que com o tempo, né, vai acontecendo de existirem, né, por questão de evolução mesmo, seleção natural, tipo assim, basicamente a evolução, né, da espécie, vão surgindo seres, né, seres humanos, que estão um nível acima de consciência, né, ou de força, ou de estratégia, ou de inteligência, né, seres humanos que se sobressaem e que se eles conseguem, né, criar algo de novo, né, algo que realmente faz a diferença na comunidade, ou então salva, né, toda a comunidade, ou libera a comunidade, né, ou cria-se armas de proteção, né, ou tecnologia e por aí vai, ou são ótimos, fantásticos guerreiros que lideram ali uns exércitos para ir lá matar outros seres humanos. Ou seja, seres excepcionais se tornam o quê? História. Né? São pessoas cuja história delas vão passando de geração por geração. Nossa, fulano de tal era o melhor guerreiro do rolê. Aí conta-se a história do dia que ele matou um tigre, do dia que ele salvou a filha do pajé, e etc e tal. E ao longo, né, das gerações e gerações, o que acontece? Essas histórias, né, tudo é passado de forma oral. Né? Então, acontece aquele grande telefone sem fio ao longo de eras, né? Então, começa-se ali no cara que conseguiu matar uma onça, para finalizar no cara que, tipo assim, derrotou Tiamat, né? Um dragão de fogo que saía da terra e tudo mais. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a partir daí, começa-se a surgir essas divindades que começaram como humanas, né, e foram divinizadas ao longo das eras. Né, e aí temos essas figuras que nós sabemos o nome, né, até hoje, né, seja os antigos filósofos como Sócrates, seja Jesus do outro lado, e por aí vai, Aristóteles, Nietzsche, Newton, saca? Toda essa galera que a gente sabe o nome, que a gente estuda histórias sobre eles, né, são divindades, né? Só que antes da era da informação, né, antes da informação escrita, quando era informação oral, uma coisa virava uma outra completamente diferente, mano. Então, Zeus, por exemplo, que era apenas um playboyzinho, filho de um dono de terra lá que saía para comer umas mulheres escondido, virou um deus do Olimpo, mano. Tipo assim, ao longo da história, os deuses vão, né, tomando proporções mesmo divinas. E tem aqueles que realmente conseguiam dominar as forças naturais. Podia ser um ótimo agricultor, né? Ou então um cara que olhava para as estrelas e falava, mano, vai chover. Ou então, cara, vou conseguir, né, navegar através das estrelas. Aí começa-se a estudar, né, além daquilo das entidades terrenas, começa-se a olhar mais para o céu. E aí vem as estrelas, né? E aí você olha para as estrelas e vê um desenho, ó, aquelas estrelas juntas ali parece um cisne. Aí pronto, cria-se a constelação de cisne. E aí cria-se também a ideia de que existe um cisne lá no céu,
né, olhando para a gente, né, e pronto, está criado mais um Deus, mais uma entidade, né, no rolê. Então, assim, o céu tá cheio de estrela, né, mano? Então, imagina a entidade que foi criada. Além dos planetas, né? Não à toa os planetas têm o nome dos deuses gregos. Afinal, são todas entidades que estão ali vivendo no céu. Ah, isso é tudo muito lindo, mano. Então, pessoas lindas do meu coração, agora, qual que é o lance de trabalhar com anime? Ah, não, vou dar o exemplo mais recente que existe sobre animismo, mano. Mais recente, mais próximo de nós aqui, da Magia do Caos, né? Que são os Céus Astrais, mano. Céus Astrais, né, a ideia básica dele é um conjunto de características e habilidades. No entanto, cria-se a personificação daqueles céus astrais, como se eles tivessem a autoconsciência. E aí é por isso que as pessoas evocam, né, pedem, né, e fazem oferendas. Olha que doido. Isso é tão... Olha, o negócio começa lá, milhões de anos atrás, cara. E hoje ainda existe isso. Isso está acontecendo ainda. Né? E a gente está produzindo, né, novas entidades aí, através da nossa vontade, do nosso conhecimento, né? Essas entidades eram naturais, né, ou divinações humanas, né, agora elas são até artificiais, criadas por um magista, né? E aí outras pessoas que não pegaram essa história toda e entendem o porquê disso tudo, acaba animando, né, essas entidades artificiais, realmente animando, dando alma, né? E aí eles se tornam seres extradimensionais ou astrais e se tornam entidades. E aí passa-se até a rezar para eles, até a dar oferenda para eles, até pagar, e por aí vai. Olha que louco. Isso é muito fantástico, né? Então, como trabalhar com animismo? Dessa forma aí que você já sabe, né? A base é magia, é uma base da magia teúrgica, né? Que é basicamente você trabalhar com entidades, com a ideia de que essas forças naturais, essas egrégoras todas, elas têm autoconsciência e elas vão te atender. E qual é a parte legal? Que funciona. Por que funciona? Aí vamos chegar lá. Então, chegamos na parte de... Funciona, as pessoas fazem isso, as pessoas transformam qualquer coisa em entidade. Qual que é a grande questão, né, a grande parte que se deve compreender aí? É que ambos os paradigmas, ou qualquer tipo de perspectiva que se tenha sobre isso, são perspectivas válidas, exatamente porque são funcionais. Funcionais, né, na medida do possível, né, na medida do que é naturalmente possível. Afinal, forças da natureza não agem contra a natureza, né? Então, são apenas um fluxo natural que trabalha principalmente na nossa psique, no nosso psicológico. Então, muitas vezes a gente está desesperado, sem conseguir pensar direito, e a mente está uma bagunça, e a gente para rezar para uma entidade, para um Deus, né, ou acende uma velha, alguma coisa, isso age psicologicamente na gente, de forma a nos acalmar, né, a tirar a nossa ansiedade, a tirar a nossa preocupação, né, e a partir daí, quando a gente está ali de cabeça firmada, como se diz na Umbanda, a gente vai lá e resolve o Paranauê. Olha que delícia. Ah, é muito simples, adoro. Eu fico imaginando a história dos egípcios, né, que sempre parecem uns caras de cabeça de cachorro ou cabeça de águia, né? Umas coisas bem animais, assim, né? Uma união animal com o animal. E aí entra na questão do animal de poder, né? Que também é uma parte também do animismo, né, que a gente supõe ali que o animal tem, né, uma egrégora por trás daquele animal, uma entidade, a entidade onça, que
né, que domina todas as onças existentes. Né, seria a própria espécie, como um hive mind, né, o próprio inconsciente coletivo daquelas onças. Então, supõe-se, né, que exista essa deusa onça ali, digamos. E ela tem um conjunto de características, né? A onça é verosa, a onça é uma caçadora e tudo mais, etc. E a partir dessas características, certas pessoas ao longo da vida acabam adquirindo essa característica de forma natural. E isso é passado, né? Tipo assim, quando você é um grande guerreiro que ataca ferozmente, não, como é que é? Que você se espreita silenciosamente e ataca ferozmente igual uma onça. Aí surge alguém falando, nossa, cara, o ataque que você fez ontem foi igual de uma onça. Aí pronto, cria-se aí a invocação, você já invocou a onça na medida em que as pessoas passam a te apelidar, inclusive, de onça, a grande onça da floresta, né? Porque você está ali, né, invocado, né, nas características de uma onça. E a partir daí, né, se passa, né, algumas décadas, gerações, etc e tal, acaba-se que aquele ser humano que tinha características de onça, ele acaba se tornando, né, um homem metade onça, ou com cabeça de onça, ou com cabeça de leão, ou cabeça de pássaro, por aí, entendeu? Através daquele rolê mesmo de uma certa invocação involuntária de características de certos animais, né, as pessoas passam a se conectar realmente com eles, e na medida que aquilo é passado para frente, né, quando você se torna curumim, o macaco pulador de galhos e etc e tal, né, aos poucos vocês, né, ao longo da história, ao longo dessa história sendo contada, né, nas gerações, você se torna metade macaco mesmo, né, uma entidade que é metade humano, metade macaco, né, e vai dar lá o seu nome. Aí esse nome é passado para frente até você se tornar um deus. Isso é muito louco, né, cara? Então, questão de se o animal tem uma conjunto de características, você pode invocá-la, ou você pode descobrir, né, qual seria o seu animal interior, observando as suas características. Tem gente que chega falando que o animal interior é o tigre, não sei o quê. Aí quando vai ver, o animal interior é a preguiça, que só fica lá deitado assistindo série. Então você entende seu animal interior através das suas características atuais, né? Ou qual animal você estaria, assim, invocado, né? Qual conjunto de características você estaria invocado. E não só do animal, né? Também dos elementais, né? E isso é muito bem observado no rolê doidão da astrologia, né? Que é o signo de água. Então, se você é de água, você é mais zen, deixa passar, contorna os obstáculos, pode ser suave, pode ser agressivo quando precisa e por aí vai, entendeu? Esse Paraná é muito doido. E é fantástico. Então aí cria-se toda essa ideia e tudo rola aonde? Na nossa mente, né? Porque o nosso universo é mental. E independente se você vai acreditar que são entidades sobrenaturais, viventes, que vivem em outros planos, etc e tal, ou se vai observar como forças naturais e etc e tal, ambos vão funcionar. No entanto, não é à toa que Magia do Caos, eu e vários outros sistemas mágicos têm base biopsicossocial. Por quê? Porque retira certos limites, né? Se você observar apenas pelo paradigma sobrenatural e considerar que as entidades são mais fortes do que você e elas que te dão a força mesmo, você estará limitado ao poder delas e o poder daquela egrégora. Né? Por outro lado, se você considerar que tudo é interno, tudo é mental, tudo está dentro do seu próprio universo, então você pode tomar o controle geral e ultrapassar os limites, né, de conhecimento e de poder, né, para chegar num rolê mais foda.
passar por uns caminhos muito loucos. O homem, às vezes, precisa de simbiose. Sim, e no caso dessa simbiose, é bom lembrar que as forças naturais, realmente, né, a gente tem um tipo de simbiose com eles, seja com os elementais, seja com os animais, seja com as plantas de poder, né? Principalmente as plantas de poder. Afinal, a gente está realmente colocando aquele poder para dentro da gente, né? Fazendo aquele paranauê louco lá. Eu vou lá tomar ayahuasca, mano, é realmente um poder, né? Aquela entidade dentro de mim fazendo os paranauês dela lá, né? No meu corpo, me curando, me fazendo ter conhecimento e etc e tal. É real, independente da crença, as coisas são reais, né? Nesse caso. Então a gente tem que lembrar disso. O que importa é se funciona, o que importa é se tem causalidade, né? Digamos assim. E por isso que as crenças irrelevantes são irrelevantes. Para que acreditar em coisas que não têm relevância? Né? Agora, acreditar, né, no poder dos elementais, cara, eu não preciso crer no sobrenatural para acreditar no poder dos elementais, porque eles têm poder por si mesmo, é real, cara. Eu preciso de água, eu preciso de terra, eu preciso de fogo, eu preciso de ar, eu preciso de sol, saca? Então, assim, faz muito sentido a gente voltar, né, entrar na ideia do, do natural novamente. Não à toa que o xamanismo, né, tem ressurgido aí há algum tempo. Ele está ficando cada vez mais popular, justamente porque faz mais sentido, né, a gente ir lá ver as coisas que são naturais mesmo, a força da natureza, do que ficar viajando na maionese de Yao Ming que mora no céu. Não que não funcione Yao Ming que mora no céu, funciona também. Mas vocês entenderam, né? Bom dia, Lourdes. Escrevi uma reflexão sobre como costumamos buscar o poder em seres místicos. E às vezes isso realmente nos ajuda muito, depois de passar por crer e não crer mais. Sim, isso ajuda, gente. E só existe, só se mantém porque funciona. Se não funcionasse, não era passado de geração por geração por geração. É claro que observe como que você percebe que uma entidade, né, dessas para de funcionar quando o seu povo morre. Né? Então, morre o povo, morre os deuses desse povo. Né? Ou seja, aquela entidade ali parou de funcionar, não teve força suficiente. Né? Aquela egrégora, no geral, não teve força suficiente para fazer a manutenção, né, do povo que acredita nela. Olha que doido. Tá tudo conectado, mano. É holístico. Holístico, reflexo, o que está dentro é o que está fora, e por aí vai, vocês entenderam, né? Tudo hermético. Às vezes, quando cremos que é um ser maior e melhor, a gente crê que está ali fazendo uma coisa e que somos incapazes. Mas é daí que nasce, né, a busca do poder lá fora. A gente se sente pequeno, a gente se sente incapaz, a gente se sente fraco, e aí a gente busca força, né, naquele ser que está lá fora e que é onipotente, né, que é super poderoso, que é super corajoso, né, e por aí vai. Então a gente está fazendo um tipo de invocação daquela força para a gente. Isso é muito fantástico, né, mano? Só que o que acontece, né, no meio desse caminho é a maior parte da galera que, né, se mantém no sistema, sistemas baseados em animismo, acabam tendo um limite. Né? Observe que aqueles que realmente se sobressaem são aqueles que ultrapassam os limites, né, daquela doutrina, daquela ideologia em geral, né, aqueles que vão além, né, aqueles que não estão satisfeitos apenas em pedir o sol, mas sim eles querem se tornar o sol, eles vão lá e vão nutrir e alimentar todo mundo. Né? Então querem se tornar mesmo a água, né? Aquela pessoa que realmente fez a água acontecer na vida de uma aldeia, sei lá, desviando um rio. Então tem pessoas que vão fazer, né? Fazer acontecer.
Essas que estão ali no que é chamado de caminho da iluminação, ou caminho do profeta, o caminho do sacerdócio, né, o caminho daquela pessoa que é um grande líder mesmo, espiritual, né, ou até mesmo tecnológico. Né, vai trilhando aí esse caminho e se tornando uma divindade. E aí você vai lá e você, né, como ser humano normal, olha para esse cara e fala: porra, mano, ele estava aqui, ele viveu, e ele fez e aconteceu, então eu também posso. Aí você toma essa, né, ele como exemplo, assim, né, e vai lá e vai fazer acontecer, porque se ele conseguiu, se ela conseguiu, né, fazer esse Paranauê todo, eu também consigo. Então você vai lá e faz. Então é esse tipo de força, né, que essas entidades, né, essas outras almas, né, e forças naturais nos dá para continuar a vida, né, nos dá aquele propósito, né, nos dá força de vontade para viver. Olha, é muito lindo isso. Ah, lembrando que estudar sobre animismo, e inclusive, né, principalmente através dessa linguagem que eu estou utilizando, é uma forma de desconstrução de crenças, né, gente? É sempre bom lembrar que uma base da magia do caos é a desconstrução de crenças. Né? Então, isso tudo que eu acabei de fazer aqui entra nessa parte, na parte de desconstrução de crenças. Né? O que você vai fazer depois que desconstruir, você escolhe. Você pode ir lá e reconstruir, ou você pode construir outra coisa. Né? Mas isso, né, o que eu faço geralmente é desconstrução de crença, para entender como funciona o mecanismo. Né? Não é para necessariamente ficar falando sobre, o elemental, a água é isso. Não, pô, a água tá ali, é só você ver o que ela faz. É mais de boa. Então, o homem não é criado à imagem e semelhança de seu Deus, mas Deus é a imagem e semelhança do homem. Sim, é isso que até então nós sabemos sobre a questão. Isso tudo é muito legal, mano, muito divertido. Pelo menos o sol existe, exatamente. Então, a gente pode se conectar com a consciência do sol, por exemplo? Sim, exatamente. Quando se... O que é se conectar com uma consciência solar? Né? O grande caminho final, né, da magia de mão direita é você, né, escalar até o arquétipo solar, né, você se tornar o sol. E o que o sol é? Ele é essencial, né, para a nossa sobrevivência. Ele nos ilumina, ele nos dá calor, ele clareia, né, tudo. E ele também, né, dá a energia toda que a gente precisa, além de fazer as plantas nascerem, ou seja, ele faz, né, tudo isso daqui. Então, entrar na consciência solar seria isso, a gente se tornar uma pessoa que consegue nutrir uma grande quantidade de pessoas e também, né, iluminar, mas iluminar na questão da mente mesmo, né, tirar as pessoas da escuridão, do medo e trazer para a luz, né, trazer para a compreensão. Essa que é a consciência solar, né, que foi né, personificada em Deus e tudo mais, mas transformada em um arquétipo. Esse arquétipo solar, né, que várias entidades, né, deuses, né, vários seres humanos entenderam, seguiram o arquétipo solar até se tornarem deuses, né, como Jesus, como Shiva, Krishna e por aí vai. Os seres humanos que se ascenderam à divindade por obter esse tipo de compreensão e conseguir realmente nutrir as pessoas, né, de corpo e de mente também, né, e principalmente dissolvendo o medo delas. Olha que doido, isso é muito fantástico, gente. Invocar o Dessum dos 40 servidores tem me feito um bem absurdo. Sim, né, você observa que ali nos 40 servidores são arquétipos existentes, né, e forças naturais, inclusive ali o Sol, que é o ícone maior ali, né, do Sol, seguindo ali
mestre, né, que inclusive é representado como Jesus, né, o iluminado mesmo, que te leva ao arquétipo solar. Então, trabalhar em cima ali do servo astral do Sol é ótimo, porque além de te encaminhar para o arquétipo solar, ele te dá energia. Afinal, se alimenta da energia solar, né, para que você se torne o próprio Sol, mano. E a partir daí você pode ir lá e trabalhar também com o mestre, né, que é a representação de um arquétipo solar também, que é rumo, né, à consciência solar ou consciência crística. Então, assim, super rolê, mano. Eu sempre falo para trabalhar com o sol junto com qualquer outra coisa de magia positiva. Né? Vai fazer prosperidade? Trabalha com o sol. Vai fazer proteção? Trabalha com o sol. Vai fazer atração? Trabalha com o sol também. Né? Junta aí, porque o sol te dá energia. No Liber Hash tem um rito para assunção de forma deus do sol. Ele é meio chatinho por conta dos horários, mas dá para adaptar. Sim, existem vários ritos de assunção forma Deus, né? Solares é o principal. Deus da nossa era é tão sutil que está dentro da nossa carteira. Exato, é tão sutil que ninguém sabe que ele é um Deus. Né? Isso é muito doido. Quando eu falo naquele vídeo no vídeo sobre a egrégora, né? Qual que é a maior egrégora existente hoje? Qual é a maior egrégora? Como que a gente sabe como que o tamanho de uma egrégora? Pelo número de pessoas que acreditam nela. Simples assim. Que a egrégora é um conjunto, né, são pessoas que têm uma mesma crença, um conjunto de pessoas que têm uma mesma crença. Aí é uma egrégora. Então, quanto maior o número de pessoas que têm aquela crença, maior é a egrégora. Então, quando se fala em questões de espiritualidade, no místico, sempre se fala que maior é a egrégora, no caso seria Deus, né? Que independente da religião, né, geralmente existe ali uma divindade maior em que muita gente acredita. No entanto, não. A maior egrégora existente é o dinheiro. Simplesmente o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro só tem valor porque a gente acredita que ele tem valor. Ele é uma convenção social. Ele está ali na nossa crença. É uma crença compartilhada, mano. Olha que doido. Então, dá o resumão final da ópera. Ó, como começa o Paranauê? Lá, milhões de anos atrás, quando nasce o ego, a gente fala assim, sou o que sou, eu sou uma pessoa individual. Se eu sei que sou, então aquele animalzinho ali sabe que ele é também. Oh, então existe ali uma alma. Né? Então, se eu sei o que sou, a água sabe o que é, o fogo sabe o que é, o sol sabe o que é. E começa-se a personificação dessas forças naturais, né? E depois dessa personificação das forças naturais, acabam criando-se humanização, né, dessas forças naturais, né, e aí nascem os deuses. E a partir daí vai funcionando, né, vai funcionando, passando de geração para geração, telefone sem fio e etc e tal, até tornar, né, o que conhecemos hoje como as religiões, que são baseadas, né, na teurgia, né, no paradigma sobrenatural, né, de que existe algo além, existe outras dimensões, e aí vamos lá rezar para o servo astral, e o servo astral é um bichinho que está lá no céu, no astral, né, e vai me ajudar. 3 perspectivas. A perspectiva filosófica do animismo, tem a perspectiva antropológica do animismo, essa é a que eu utilizo, claro, a que eu passei aqui, e tem a perspectiva sobrenatural do animismo. Observe que uma é mais, né, aberta, né, pensa sobre, a outra, que é antropológica, ela é totalmente biopsicossocial mesmo, da forma como eu passei aqui, e a sobrenatural é que considera mesmo, né, que realmente aquilo é uma alma, aquilo é uma entidade, etc e tal. E é isso, Paulinho, meu coração, espero que vocês tenham gostado do rolê de hoje. Eu gostei, fui didático, tranquilo, direto, foi super legal.
E agradecido a todos vocês que assistiram, fofinhos e fofinhas do meu coração. E estejam todos protegidos, prósperos, de caminhos abertos e abençoados, em nome do sol.